um remédio para a ansiedade. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia em Salmos 119, versos 9 a 16. Tem alguém visitando a gente hoje, pela primeira vez? Você nunca esteve aqui? Oh, que bom que você está aqui, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem mais alguém, além do casal, que levantou as mãos? Você está aqui pela primeira vez? Não, todo mundo de casa. No final a gente vai sinalizar e a gente quer te dar um presente. Vai ter um momento que a gente vai pedir para você acompanhar um dos nossos obreiros, dos nossos diáconos, enfim. Nós queremos honrar a sua vinda a esse lugar, tá bem? Aleluia. Você já esteve lá? Salmo 119, verso 9 a 16. Eu vou ler o texto. Tem a tela da misericórdia aqui, você pode acompanhar por ela também. Mas diz assim: como pode o jovem se manter puro? É uma pergunta. E há uma resposta depois. Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Nessa hora, eu me lembrei da música de Cassiane. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu... Pronto. Foi daí que Cassiane tirou essa letra, irmãos. Olha aí. Guardei a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Eu anotei algumas palavras-chave nesse versículo: guardar a palavra, recitar a palavra, alegrar-se com a palavra, refletir sobre essa palavra, meditar na palavra, ter prazer nela, a ponto de ficar arraigada no nosso coração, amém? E de não esquecermos o grande benefício que ela tem para nós. Aleluia. E querido, quando nós nos ajuntamos para um culto como esse, é isso que a gente veio fazer. Não apenas ouvir por um ouvido e sair pelo outro. A nossa mãe, as avós, as pessoas responsáveis por nossa condução já devem ter dito isso, né? Fulano ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas não, nós viemos aqui para guardar a palavra em nosso coração, amém? Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E eu lembro de outra música que eu não vou cantar, né? Mas Aline Barros. Então ela é inspiração para nós. Ela é cura, é força para nós. A palavra é o poder de Deus disponível para nós. Amém? Ela é poderosa, irmãos. A Bíblia diz, ela fala sobre si mesma, que ela não volta vazia, mas ela cumpre o fim para qual foi determinada. Amém? Não há algo vazio na palavra, mas ela é poderosa. Irmãos, ela tem resposta para tudo. Para tudo, irmão. A palavra tem resposta para tudo. Inclusive para a ansiedade. Amém? E sobre a ansiedade, é um mal que assola milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Eu pesquisei em um artigo, na verdade, em um artigo publicado no jornal da USP, de fevereiro agora de 2025, então um artigo muito recente, tem um ano. E esse artigo traz uma estatística que de 2014 até 2024, então um intervalo de 10 anos, o atendimento a crianças de 10 a 14 anos no Sistema Único de Saúde, no SUS, a respeito de ansiedade, aumentou 2.500%. Uau!
E entre os jovens de 15, uma outra faixa etária, entre os jovens de 15 a 19 anos, o índice ainda é mais expressivo, alcançando um aumento de 3.300%. Essa estatística cientificamente comprovada, ela é perceptível no nosso dia a dia. Alguns costumam dizer, na minha época não existia criança depressiva, não existia um grande número de jovens depressivos, as pessoas brincavam na rua, enfim, não se diagnosticava muito isso. Talvez por uma subnotificação, mas existia de alguma forma, mas não era notificado, e hoje o Sistema Único de Saúde percebe tudo e notifica, e isso vira estatística, mas para além disso, foi percebido que aumentou. Amém? Deu um boom, e esse período está bem encaixado aí nessa transição da pandemia. Então, de 2019, 2020 em diante, o mundo entrou em um colapso, e isso também trouxe repercussões. E sabe que o aumento, embora o artigo ele trata dessas faixas etárias, não foi apenas nessas faixas etárias que doenças emocionais, que ansiedade aumentou. Amém? Isso assola pessoas de maior idade, enfim, de melhor idade, de várias idades. Amém? Mas o meu ponto é, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Amém? E eu louvo a Deus, irmãos, pelos psicólogos. Nós temos, inclusive, psicólogos aqui na igreja, pessoas que congregam aqui, são psicólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, tantos profissionais da saúde. E eu louvo a Deus por esses profissionais, eles são uma bênção, eles convergem com o caráter de Deus, amém? Porque um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, amém? Ele é o Deus que cura, irmão. Então, se tem alguém que converge para a cura, a gente está na mesma página. Amém? Aleluia. Então, não é pecado procurar a ajuda de um psicólogo ou de qualquer outro profissional da saúde. Muito pelo contrário, é uma bênção, é uma prudência. De modo que o que está no meu coração para falar aqui não é um antagonismo a qualquer tipo de terapia. Amém? Ou seja, eu não estou desaconselhando ou ensinando que você não vá procurar aquilo que você entende que deva procurar nesse sentido. Está comigo? Então fica com essa base para você não pensar diferente, tá bem? Não há nenhum problema de tomar um remédio rendendo graças a Deus. Não há nenhum problema de procurar uma terapia se você mantém uma base de fé de que Deus também pode agir na sua vida. Amém? Fé, queridos, é o nosso estilo de vida. Hebreus 10, 38 vai dizer, o justo vive pela fé. Então, peixe nada e crente crê. Amém? Fé deve ser o nosso estilo de vida. Nós temos, irmãos, que utilizar o braço sobrenatural da fé, porque isso faz parte da nossa essência. Isso é quem somos. Quando estamos nos distanciando de crer em Deus, em qualquer área da nossa vida, nós estamos nos distanciando daquilo que Deus nos criou para ser, ou da nossa vocação de quem nasceu de novo. Amém? Porque o justo vive pela fé. Amém? Somos, irmãos, espírito que habitamos em um e temos uma. De novo, para você não esquecer, somos um que habitamos em um e temos uma. Aleluia. Somos um espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. Então, há coisas que a gente precisa fazer. Quantos sabem que passar horas e horas orando e não praticar exercícios, não comer melhor, não vai te ajudar a ter um corpo assim, esbelto? Amém? Eu já ri de mim mesmo, você chegou atrasado. Amém? Então há áreas da nossa vida que a gente precisa tratar. A gente precisa tratar da nossa alma, do campo das nossas emoções, do campo do nosso intelecto. E nós precisamos nos encher das coisas espirituais. Agora, é muito verdade que quando nós nos enchemos de Deus, isso transborda para as outras partes do nosso ser. Amém? Alguém que é cheio de Deus vai ter uma vida emocional mais saudável. E, consequentemente, ele vai ser importunado mesmo pelo Espírito para também ter uma vida de saúde melhor. Amém? Crer na palavra é remédio. Crer na palavra é remédio.
Eu vou te dizer outra vez: crer na palavra é remédio. Amém. E eu vou provar isso com um outro artigo científico. Um artigo científico publicado, está no Cielo, né? Que é uma base do CAPES, que tem diversos artigos científicos. E o tema do artigo, se você quiser procurar, é o significado da intervenção médica e da fé religiosa para o paciente idoso com câncer. É esse o tema do artigo, e eu separei um trecho para ler para você. Você deixa eu ler? Amém? Diz assim: o estudo indica que a fé pode ser, estudos indicam que a fé pode ser um poderoso recurso complementar no tratamento de doenças, atuando principalmente no suporte emocional, na resiliência e na adesão terapêutica. Embora não substitua a medicina, pacientes com fé costumam apresentar melhor enfrentamento do diagnóstico, menores níveis de estresse e até 40% menos de chances de desenvolver depressão durante os tratamentos complexos, como os oncológicos, o que favorece uma recuperação mais estável e uma melhor qualidade de vida. Diga graças a Deus. Amém. Provérbios 15:30 diz: a luz dos olhos alegra o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho são as boas novas de Deus para nós. A palavra é a boa notícia que nós temos. Amém? Cientificamente provado, irmão, que alguém que é da fé supera melhor os obstáculos. O artigo está nesse escopo da ciência, ele está falando de pacientes tratados, mas eu te digo, eu já vi muita cura, irmão, que contrariou até os diagnósticos médicos. Amém? Aleluia. Sobre ansiedade, há uma definição desse tema. Ansiedade tem um significado, tem uma definição, e na pesquisa que fiz para trazer para vocês, ansiedade é uma reação natural do organismo ao estresse. Amém? Caracterizada por sentimentos de medo, preocupação e tensão diante do futuro ou de situações incertas. Um dos conceitos de ansiedade, se você for da área, deve haver vários autores conceituando de diversas formas, mas esse conceito que eu encontrei para te apresentar. Amém? Então, uma reação natural do organismo quando ele é submetido ao estresse, que se caracteriza por medo, preocupação, uma tensão diante de incertezas, diante do futuro. Amém? Embora seja normal em situações de pressão, ou seja, todo mundo pode ter um certo nível de ansiedade em situação de pressão. Amém? A neurociência vai explicar a respeito do córtex pré-frontal, do sistema límbico, da questão do medo, que dá a reação de você correr, de tomar uma atitude. Isso é até mecanismo de defesa e de sobrevivência para nós. Está comigo? Então, embora seja normal em situação de pressão, torna-se patológico ou torna-se um transtorno, algo fora da curva, uma doença até, quando é frequente, quando é intenso ou é desproporcional, gerando sintomas físicos, por exemplo, coração acelerado, falta de ar, a pessoa paralisa, e isso começa a prejudicar o cotidiano. Amém? Há sintomas comuns relacionados à ansiedade, sintomas físicos, por exemplo, taquicardia, o coração acelera muito, sudorese. Depois você conversa com o Dr. William ali, ele é médico, eu estou fazendo diagnóstico aqui, mas depois você confere com ele, tá bom? Falta de ar, tontura, pessoas que ficam tontas, com dores no peito, nauseadas, se tremendo, com a boca seca, sintomas físicos de ansiedade, amém? E tem desdobramentos de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno, TOC, né? Obsessivo compulsivo, tem várias outras classificações nesse universo, mas eu estou dando sintomas gerais, sintomas emocionais e cognitivos, preocupação excessiva, sabe, aquela pessoa que não consegue desligar,
ela dorme pensando em um problema, ela acorda pensando em um problema, e aquela situação toma todo o seu ser, a sua energia, e não consegue se desvencilhar daquele pensamento. Amém? Preocupação excessiva, um medo irracional, coisas que todo mundo está enxergando que aquilo ali não tem perigo, que está tudo bem, mas há um pânico em estar diante daquilo. Sintomas emocionais, sintomas cognitivos, irritabilidade, dificuldade de concentração, não consegue focar, não consegue terminar uma página de um livro, não consegue terminar uma conversa. Amém? E sensação de pânico, de desespero em situações que não demandariam entrar em desespero. Está comigo? Foi embora? Amém? Amém? E quando é que isso se torna um problema? Quando a ansiedade constante, irracional, impede a pessoa de realizar atividades diárias. Ela não consegue fazer aquilo que é básico no seu cotidiano por causa desses sintomas. Amém? Agora, o tratamento envolve psicoterapia, terapias, enfim, sessões com psicólogo, com profissionais dessa área, o uso de medicamentos até prescritos por médico, amém? E mudança de estilo de vida. Repita comigo, mudança de estilo de vida. Então você já sabe o que eu vou falar com você, amém? Porque eu não vou fazer terapia com você, irmão. Nem vou lhe prescrever uma receita, depois você conversa com o Dr. William, quanto é a consulta dele. Mas eu vou te falar sobre mudança de estilo de vida. Amém? Sabe que, abra por favor Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 7. Você está sendo abençoado? Amém. Filipenses 4, versos 4 a 7. Baseado numa estatística simples, por dedução mesmo. Se a coisa aumentou tanto, 2.500% em uma faixa etária mais para adolescente, 3.300% numa faixa etária mais jovem, é bem provável que aqui nesse meio, alguém que esteja nos ouvindo nesse momento, esteja passando por uma situação como essa. Amém? E nós temos um remédio para a ansiedade. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não estou passando por isso. Nós temos uma vacina também, irmãos. Serve de todo jeito. Amém? Aleluia. Filipenses 4, versos 4 a 7. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E aí ele arremata num texto que é muito conhecido. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com o quê? Com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmão, deixa eu te dizer, o apóstolo Paulo estava falando de saúde mental. Ele arremata dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Alegrar-se no Senhor, ter moderação, oração, vai gerar uma paz que excede todo entendimento. Amém? Envolver-se com as coisas do Senhor, servir a Deus e ao seu irmão, se alegrar com o que Deus está fazendo na sua vida, com o que o Senhor está fazendo na sua comunidade, vai te ajudar a sair de um quadro de ansiedade ou a não entrar nele. Amém? Veja, o texto diz isso. Alegrai-vos sempre no Senhor, seja a vossa moderação. Como é que você se alegra em Deus se você não se envolve com as coisas dele? Amém? Moderação na nossa vida é algo importante. E há muitas coisas que estão carecendo de moderação e tem levado pessoas a quadros de improdutividade, de ansiedade, tem te limitado
por causa de ausência de moderação. Amém? Moderação em horários. Moderação nas telas. Coisas, irmãos, que às vezes são lícitas, mas que estão trazendo prejuízo para a nossa vida. Amém? Hábitos que estão nos adoecendo emocionalmente. Excesso, irmão, olhar o celular é pecado? Não, fale com convicção, olhar o celular é pecado? É lícito, amém? Mas o excesso de tela tem provocado doenças nas pessoas. Excesso de videogame tem provocado doença nas pessoas. Pessoas, irmãos, que estão andando em ansiedade, até por uma partida de futebol. O vascaíno, então, ele tem que se proteger mais ainda, irmão. Amém? Eu falo assim, mas não torço para time nenhum. Eu sempre acho legal mexer com quem é vascaíno. Você me ama, vascaíno? Amém? O mesmo jornal da USP que eu citei no começo, que fala das estatísticas, nesse mesmo texto ele traz o nome do artigo é Aumento dos casos de ansiedade entre jovens sobre, enfim, abre espaço para desafios e iniciativas de prevenção. E ele vai falar sobre isso. Eu também destaquei um trecho desse artigo, eu quero que você ouça. Está comigo? Vai embora não, fica aqui. Entre os fatores mais evidentes, veja, eu estou utilizando um artigo publicado no jornal da USP. Depois você vai no YouTube, escuta o que eu estou dizendo, digita no buscador e vai estar lá a fonte. Tá bem? Diz assim, que entre os fatores mais evidentes está a exposição prolongada a dispositivos eletrônicos. Embora a tecnologia traga benefícios, o uso excessivo de celulares, redes sociais e conteúdos curtos e de altos estímulos tem sido associado ao aumento de ansiedade entre jovens, e eu digo não o artigo, entre adultos também. Amém? Entre jovens, minha mulher está aqui, é verdade, é verdade. Aleluia. Entre jovens, criando um ciclo de distanciamento social e isolamento emocional. A internet pode criar uma falsa sensação de pertencimento, ao mesmo tempo em que acentua o vazio emocional, afirma o especialista. Diga misericórdia. Você escutou o que eu acabei de ler? Falsa sensação de pertencimento, vazio emocional. Isso é grave. Amém? E sabe, querido, nós estamos falando sobre mudança de comportamento, e eu quero te dizer, fazer terapia sem mudança de hábito não te trará resultado consistente. Amém? Eu vou repetir para você gravar no seu coração. Fazer terapia sem mudança de hábito não te trará resultado consistente. E eu te provo. Se você for para uma consulta com o Dr. William, ele é meu exemplo da vez, e ele fizer várias prescrições médicas, faça exames de sangue, de fezes, de urina, de tudo que você puder. Aí você volta com os exames. Aí está lá. E ele olha, você precisa deixar de comer muito açúcar, você precisa realizar caminhadas, você precisa fazer isso, isso e aquilo outro, e tomar essa medicação. E você, poxa, doutor, uau, que bênção. E você sai lá bonitinho do seu consultório, do consultório dele. Aí você chega em casa, aí tem um bolo de calda de chocolate. E você aqui... E quando dá aquele horáriozinho de fazer a caminhada, você... Estou me sentindo Charlie Chaplin. Aí depois você olha para o relógio no celular e diz: passou o horário, já tenho que fazer outra coisa. Deixe para amanhã. E amanhã, e amanhã.
Esqueci de comprar o remédio que ele prescreveu. E as muitas águas do agito da vida, passando por debaixo da ponte, te fazem deixar de tomar essas atitudes. E um mês depois tem retorno na consulta? Ou tem que pagar outra? O paciente volta para a consulta do Dr. William. Ele diz: e aí, cara, o que foi que aconteceu? Nada. Acabei de te provar que terapia sem mudança de hábito não vai te levar a nenhum resultado consistente. Repita comigo: terapia sem mudança de hábito não vai me levar a nenhum resultado consistente. Oh, aleluia. Amém. Investir dinheiro e tempo em psicólogo e até em remédio, sem abrir mão de hábitos destrutivos e sem adquirir hábitos saudáveis, não vão te dar resultados. Você vai ter um paliativo da medicação. Eu estou sendo muito ousado em entrar nessas áreas, irmãos, mas procure o seu médico. Amém? A minha formação é jurídica, eu me formei em direito. Mas o conhecimento está tão aberto, né? A gente pesquisa e lê as coisas e aprende. Onde era que eu estava mesmo? A medicação era só para você ficar ligado, gente. A medicação, ela pode até te dar um paliativo. E eu sei que existem casos mais extremos, de distúrbios mesmo, de doenças psiquiátricas que precisam ser reguladas quimicamente. Eu não vou entrar nesse detalhe porque não é a minha praia. A minha praia é pastorear. Amém? Mas o remédio pode até te dar um alívio por um tempo. E vai te dar um suporte para que você saia dessa situação, para de repente acalmar as suas sinapses, para te dar um flow. Você está assim, nada me abala. Dormir. Mas você vai viver nisso o tempo inteiro. E a sua saúde vai cobrar um preço das muletas que você está usando. Amém? Porque, por vezes, irmãos, eu acho que eu estou antecipando coisas do esboço, mas, por vezes, é muito mais fácil tomar um remédio do que procurar ter domínio próprio e romper aquilo que você pode romper com esforço. Amém? Do que sair para dar um corridão e cansar o seu corpo para favorecer o seu sono. Para sair da tela e fazer uma higiene do sono. Amém? Privação de sono, excesso de tela, excesso de açúcar, de comida processada, sobretudo à noite. À noite os ratos estão soltos, né? À noite é onde a barata aparece. À noite é onde o ataque da geladeira fica mais frequente. Vão drenar as nossas energias. Amém? Então, é necessário ter atitude mesmo, mudança de hábito. Começar a dormir cedo, a fazer caminhada, a comer mais alimentos naturais. Amém? A sair da tela. Oh, aleluia. Cadê, irmão? Alegrai-vos no Senhor. Existe um limite. Ela está ultrapassando. Experimente então apagar o Instagram, mas sem manter o TikTok. Amém? Ou o Quai, não é Quai que se chama? Kawaii. Eu sei que Quai é nome de país, né? Experimenta. Vez por outra, eu desinstalo o Instagram. Acho que eu estou precisando desinstalar por esses dias. Amém? Vez por outra, experimenta desinstalar aplicativos
Experimenta fazer um detox de rede social. Amém? Deixa eu te dizer, não é ficar acompanhando todos os fatos do universo que vai te fazer viver, não. O que vai te fazer viver é a sua vida real. É o seu tempo real de comunhão com Deus. É o seu tempo real estudando. Amém? Não é ficar vendo vida fitness dos outros que vai te fazer fitness, não. Não vá não caminhar, fazer as coisas que devem ser feitas. Amém? Para uns caminhar é uma ofensa, né? Correr. Amém? A BJIHS é uma plataforma que são submetidos a artigos científicos. Ela está, enfim, é chancelada pelo CAPES. É um ambiente de artigo autêntico, você pode publicar, pode procurar. E há um artigo lá publicado que se chama transtorno, não, enfim, mas é sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foi publicado em agosto de 2024, muito recente, agosto de 2024. E diz assim, escute: o uso excessivo de telas por crianças e adolescentes com TDAH, e eu acrescento, por adulto também, amém? Intensifica sintomas de desatenção, impulsividade e agitação motora, podendo agravar o quadro comportamental e afetar o desempenho escolar. Estudos indicam que mais de 2 horas diárias de telas aumentam o risco de comportamentos similares ao TDAH. Não é mais o TDAH, mas é comportamento similar ao TDAH, é um mimetismo, né? Se acomoda como se fosse. Cadê? 2 horas diárias de tela aumentam o risco de comportamentos similares ao TDAH, além de causar distúrbio de sono e redução de dopamina. Eu falei de 2 horas diárias. Você tem coragem de expor seu telefone, de quantas horas você fica nele? Sério? Quer fazer o teste? Agora não. Mas quando você estiver em casa, dá uma olhada. Vai lá no Google, se você não souber, como olhar o tempo de rede social. Aí o Google vai te ensinar, você vai lá e olha o seu tempo de tela. O telefone não vai mentir, ele vai te entregar o quanto você passou de tela, amém? Eu já vi casos de 8 horas por dia. Quem dá mais, quem dá mais? Eu vi 10, 10? Levou 10. 10 horas por dia, irmão. De 24 horas, 10 dias, encarcado no telefone. Diga misericórdia. Amém. 2 horas diárias aumentam o risco de comportamento, além de causar distúrbio de sono e redução de dopamina. O manejo, ou seja, a resolução envolve estabelecer limite claro, promover atividade física e monitorar o conteúdo visto. Amém? O Instituto Curitiba de Saúde, e ele vai falar sobre o TEA, o transtorno de espectro autista. Ele diz assim, que o excesso de tela não causa autismo, amém? Porque é uma condição neurobiológica. Então, não é a tela que vai fazer a pessoa contrair autismo, porque é uma condição neurobiológica, amém? Contudo, a exposição excessiva, especialmente na primeira infância, pode mimetizar. Mimetizar é assumir a forma, parecer, amém? Mimetizar sintomas de autismo, como atraso na fala, baixa interação social, fenômenos conhecidos como autismo virtual ou síndrome de superexposição. Em crianças já autistas, então aí é para criança que já tem autismo, as telas podem agravar comportamentos e torná-lo viciados. Amém? Está sendo útil para você isso, irmão? Então, mudanças de hábito são necessárias hoje, são necessárias agora. Eu sei que você tem um dedinho nervoso e às vezes durante a ministração fica. Aproveita e acaba com isso. Deleta esse negócio. Amém? Adolescentes, então, pais, eles precisam de uma posição consistente em casa em relação aos seus filhos. Depois você conversa com o irmão MacLeod
e pega o feedback de Guilherme, porque ele tem um controle e os aplicativos para limitar a utilização de eletrônicos em casa. Uma certa feita, eu conversando com o Túlio, eu acho que ele teceu algum comentário que o YouTube é desinstalado na TV, né? Já é bloqueado no Wi-Fi da casa, que as crianças não conseguem acessar o YouTube em casa, de modo que a oferta do YouTube é ali, na mão do pai, amém? Se tiver de acontecer. Tem vários recursos para você controlar o seu filho. E tem o recurso de você criar ele com disciplina para ele te obedecer. Amém? Adultos precisam tomar decisões sobre si mesmos. Entender que você não é governado por seus impulsos e vontades. Deus te deu o Espírito Santo dentro de você, que te ajuda a ter domínio próprio. Amém? É um fruto do Espírito. Amém? Adolescentes e jovens cujos pais não se importam. Não tem criação assim. Pais que não observam a hora que o filho vai dormir. Pais que não observam o que o filho está acessando em relação ao computador. Deixa eu te dizer algo. Antigamente, você deixava o filho trancado no quarto, o máximo que ele podia fazer é bagunçar o quarto. Aí você abria, deixa eu ver se está tocando fogo nas roupas. Mas hoje, irmão, ele pode viajar pelo mundo. Ele pode acessar o inimaginável. Coisas que você não sabe nem que existe. Ele está lá vendo, se alimentando e entrando no calabouço. E você assim, meu filho está no quarto, na privacidade dele. Amém? Porque às vezes é muito mais fácil deixar na tela do que estar se esforçando para ter programações e tempo de qualidade com o filho. Amém? Nós decidimos lá em casa, e eu sei que é muito prematuro, eu sei que a nossa condição de paternidade ela vai passar pelo teste do tempo. Amém? Então, com todas as vênias, com toda a licença de quem já é pai há mais tempo, mas lá em casa a gente decidiu não deixar em meio ver tela. A gente evita até ficar no telefone com ela no colo, porque ela já procura assim. Ela já procura. Mas a gente decidiu não expor ela a nenhum videozinho, nem 3 palavrinhas, ela não rola nada lá em casa. Até ela é mamãe, é papai, em grau menor, né, de incidência, é verdade. Papai tem mais atribuições. E papai também não tem, né? Mas, querido, adolescentes e jovens cujo pai não se importam, você está aqui ouvindo, você está me ouvindo pelo YouTube, você precisa se importar consigo mesmo. Se você está ouvindo isso aqui, você precisa ter responsabilidade para com a sua própria vida. Ah, pastor, não tem ninguém que me diga não, que me diga a hora de chegar em casa. Você tem o Espírito Santo de Deus e o seu pastor dizendo, se conserte, se coloque em autodisciplina, estabeleça o horário que você vai dormir, durma cedo, acorde cedo, não fique no telefone até tarde. O que é que você vai fazer no telefone a madrugada inteira? Minha irmã, meu irmão, eu já passei por essa vida. Só vai sair o que não presta. Amém? Do que não presta, você pode florear o pensamento. Amém? Não vai sair coisa boa. Fisiologicamente é prejudicial. Você precisa restaurar o seu corpo, a sua mente com sono. Amém? Privação de sono é algo extremamente prejudicial a qualquer pessoa. Há muitas pessoas com problema de insônia recorrendo a remédio para poder aprender a dormir. E a você que não dorme porque gosta de ficar até tarde na tela. Amém? Ansiedade não constrói nada. Ela não é boa para a gente. E a gente precisa se proteger disso. Amém? Mateus 6, 25, 34. A palavra diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais valiosa do que o alimento, não é o corpo mais do que as vestes? Mateus 6, 25 ao 34. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam no celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida ao curso da sua vida? Qual de vós, por preocupado e ansioso que esteja, possa mudar alguma coisa pela ansiedade? Amém? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E a palavra associa a porte de fé, andar ansioso. Amém? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Preocupações com o futuro. Amém? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Aqueles que não conheceram Jesus, aqueles que não estão em comunhão com Deus, é que se preocupam com essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois. Diga, buscai, pois. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ei, irmão, prioriza o Senhor e sossega. Amém? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não é sobre ter uma vida negligente, não é sobre não fazer nada, mas é sobre andar em fé, em descanso. Amém. Senhor, eu estou fazendo a minha parte. E eu sei que o Senhor coopera para aqueles que te amam. Amém. Não é sobre ser letárgico, não, eu estou aqui. Não, irmão. A gente precisa fazer o que deve ser feito, mas confiando no Senhor. Amém. 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia. Ele tem cuidado de vós. Salmos 94,19 diz, quando a ansiedade já me dominava no íntimo. Olha que poderoso o salmista está falando. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ei, irmão, a gente está procurando consolo no lugar errado, mas o consolo do Senhor traz alívio à nossa alma. Oh, aleluia. A gente precisa lembrar, querido, que a gente é guiado pelo Espírito, que o Espírito de Deus fala ao nosso coração, Ele é presente, Ele é o professor por excelência, Ele tem instruções para nos dar por dentro. Romanos 8,14 diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então você é guiado pelo Espírito de Deus, que fala ao seu espírito humano, você tem comunhão com o Pai. Amém? É perigoso e é sintomático quando a voz de Deus deixa de ser buscada como recurso. Amém? Quando há uma preguiça espiritual, quando há muletas que vão nos deixar ao longo do tempo atrofiados espiritualmente. Você não cresce porque sempre está com aquelas muletas. Amém? Não vá para um estado em que há uma preguiça até de raciocinar e de utilizar uma sabedoria comum para tomar decisões. De orar ao Senhor para ver o que é que Deus vai falar a respeito de tal e qual situação. Amém? Eu não estou condenando terapias, o louvor pode vir. Não estou condenando terapias, irmãos, de forma nenhuma. Não é essa a minha intenção. Não é sobre isso que eu estou pregando. Amém? Mas eu estou te inspirando a adicionar aos seus passos terapêuticos o elemento da fé. Amém? Da confiança em Deus. Do Deus que te salvou. Do Deus que está sempre disponível para te assistir. Do Deus que nunca falha, irmão. Deixa eu te falar. O seu tratamento vai ser muito mais exitoso se você seguir as prescrições do céu. Amém? Vá na terapia, mas não se afaste da palavra. Não extinga a voz do Espírito dentro de você. Não viva limitado pelo natural. Não viva em uma situação que agora
toda a resolução que você tem, deixa eu ver o que meu psicólogo tem para falar. Ei, esqueceu? Deixa eu ver o que Deus tem para falar dentro do meu coração. Deixa eu analisar o que a palavra diz sobre isso. Não floreia não, irmão, é simples. E vá para a terapia. Amém? Há um risco muito grande. E você precisa saber para que tipo de médico você está indo. De terapia você está indo. Falo em médico, mas de terapia. Porque, por exemplo, eu prefiro, quando vou tratar da minha saúde, da minha família, procurar uma medicina menos intervencionista. Eu não gosto de ir logo para o antibiótico, eu resisto. O ano passado tive uma tosse que ficou... Não lembre mais disso. Porque eu ficava mesmo correndo de antibiótico. É um estilo de vida, amém? Não é certo nem errado. Cada um cuida de si mesmo nesse aspecto. Mas você corre até o risco, nessas vertentes terapêuticas, de estar ouvindo coisas que são contraditórias à fé que você crê. Amém. Confronta com a palavra. Se arranhar dentro de você, diz: opa, não quero isso. As pessoas, elas estão procurando massagens e conforto. Eu gosto de uma massagem, mas às vezes a lombar está ruim, o nervo ciático trava, e tem um negócio lá que é uma bênção. Mas sabe que isso não vai resolver. O que vai resolver é perder peso, alongar, fazer exercício, melhorar a postura, fazer um pilates. Apesar de que pilates não é exercício físico, é fisioterapia, né, Liza? Você precisa fazer exercício também, além do pilates. Assim, precisa fazer outra coisa. Musculação. Calem a boca desse circunciso filisteu. Crossfit, irmão, é uma bênção crossfit. Dentro do seu limite. Jiu-jitsu. Mas o cara me desconcentrou, velho. É necessário mesmo fazer algo, amém? É necessário mesmo entender que a nossa cabeça precisa funcionar bem, que a gente precisa estar legal, saudável, sem picos de impaciência, de ansiedade, aprendendo a administrar as coisas, amém? Não abrindo mão da fé, não abrindo mão da comunhão com Deus, não utilizando... Olha, irmão, eu vou te falar. Toma o remédio dando graças a Deus. Senhor, eu te rendo graças, porque esse comprimido vai me fazer bem, vai fazer o efeito correto. Eu não estou dizendo para você se desconectar daquilo que Deus proporcionou no mundo mesmo, mas seja inteligente. Você não precisa ficar escravo dessas coisas. Às vezes é por um tempo, amém? Você precisa deslanchar, aprender a andar. Hoje a Aimee estava ficando em pé, sozinha. Aí a mãe veio: a gente precisa filmar isso. Os olhos já cheios de lágrimas. Eu também, irmão, estava assim, com os olhos cheios de lágrimas. Porque antes ela só conseguia ficar no braço, mas agora ela está conseguindo ficar em pé. E Deus quer te ver em pé. Você precisa aprender a caminhar em algumas áreas, amém? Há um outro artigo científico da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. O tema do artigo é Desvendando a relação entre oração e ansiedade. Uma análise dos tipos de oração e das expectativas nos Estados Unidos. Então, o artigo, eu passei o olho e pincei algumas coisas. Ele vai classificando os tipos de oração. Oração de consagração, oração da fé, enfim. Ele vai pensando e fez uma série de perguntas de questionário com um universo de pessoas a respeito da percepção subjetiva, daquilo que rolava dentro delas em relação àquela prática de oração, aquela vertente de oração. Mais ou menos assim. Ele diz assim: nosso resultado final foi que uma maior concordância com a crença de que Deus responde às orações está associada a menor ansiedade. Você não escutou, eu vou repetir de novo. Ele se aquiete vocês aí de caminhar. Escute.
diz que uma maior concordância com a crença de que Deus responde está associada a uma menor ansiedade. Ou seja, quanto mais crer, menos ansioso. Ele diz que nas orações de adoração a Deus, que envolve um louvor, uma interação com Ele, como uma forma de oração devocional: Pai, eu te louvo, o Senhor é tudo para mim. Oh, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor refrigera a minha alma. Oh, Pai, como é bom te servir. A oração de adoração, de uma forma devocional, as orações de adoração têm um benefício psicológico de elevar os indivíduos para além de si mesmos, além do universo do seu mundo pequeno, e diminuir o egocentrismo, porque eles projetam para algo maior. Digo eu, não artigo. Amém? Afirma que é psicologicamente libertador para os indivíduos abrirem seus corações a Deus em um ato de gratidão inabalável. Oh, irmão. Ei, irmão, pega isso. Amém? Essa forma de oração pode ajudar os indivíduos a acalmar a mente e o corpo, auxiliando no processo de recuperação no estresse. O pau está quebrando, sangue dando na canela, e você na brecha da oração, agradecendo a Deus pelo que tem. Oh, Senhor, te louvo, o Senhor é tudo para mim. Pode estar acontecendo o que for, Pai, mas o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Isso, energia do céu, graça divina, aumentando dentro da gente. Mentalidade é mudada. Amém? Estudos em neurociência indicam que a prática regular da oração pode auxiliar na redução da ansiedade e da depressão ao promover a autorregulação emocional. A prática ativa o córtex pré-frontal, responsável pelo foco e pela tomada de decisões, enquanto reduz a atividade da amígdala, região cerebral associada ao medo. Ou seja, provou-se pelas imagens que ficava mais aceso o córtex pré-frontal durante a oração do que a região que produz medo, hormônios que te colocam nesse estado de alerta. Esse processo ajuda a modular neurotransmissores, diminuindo o cortisol, que é o hormônio do estresse, fortalecendo vias neurais de resiliência e calma. Diga comigo, orar faz bem. Amém? Escute. Pessoas que estão no hinduísmo, em outras religiões, elas já descobriram que a meditação tem um poder. Amém? Pode ficar tranquilo que eu não vou comparar a oração da fé a uma meditação hindu, não. Mas há um princípio ali. Amém? Imagine você ligando na terra o que é ligado no céu, abrindo os portais celestiais no nome de Jesus. Ei, irmão, oração é poderoso. Pai, eu entro diante de Ti, pelo nome de Jesus, o eterno e sumo sacerdote, a fim de receber socorro em ocasião oportuna. Eu sei, Pai, que pela fé os céus estão abertos. Eu estou agora diante do Teu trono, e eu quero colocar diante do Senhor as minhas ansiedades, porque a Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Senhor, eu estou no meu lugar de alívio. Pai, há coisas impossíveis, há coisas irresolutas para mim, mas pela fé eu alcanço o descanso. Eu te dou graças. E você começa a achar motivos para agradecer, e você começa a se envolver com Deus. Irmão, você começa a orar em outras línguas, a afinar a frequência do céu. Oh, irmão, você sai daquele lugar cheio de vida de Deus, cheio do Espírito, cheio de ousadia. Pode não ter mudado nada, mas você sai de lá: oh, vitória chegou! Amém. Você não é normal, você não é natural,
Você é espiritual. Você é sobrenatural. Há um poder que opera em nós. Há um poder que opera em nós, irmãos. Há um poder que opera em nós. Você pode viver a sua vida cristã inteira no nível da incredulidade. Você vai até para o céu, ok? Mas a vontade de Deus é que você desfrute do melhor que há na terra. Amém? E andar sem ansiedade, andar desprovido de angústia, faz parte do pacote da salvação. Você só precisa tomar posse, mudando os hábitos, construindo uma vida emocionalmente saudável. Uma vida emocionalmente saudável, ela é construída. Não pense em você. Eu sei que Deus é capaz de fazer tudo, mas irmãos, Deus pode te curar, e eu sei que Ele está curando pessoas agora mesmo de depressão, de ansiedade. Mas se você não guardar o seu coração e não mudar de hábito, volta e volta e volta. Amém. Aleluia. Fica de pé, vamos louvar o Senhor. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.